Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com as alegrias e os desafios da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí. No episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre equilíbrio entre maternidade e carreira, com insights valiosos da nossa convidada que pesquisou profundamente o tema. Então já curte aí nosso vídeo, envia para as pessoas que estão de interesse aí e fica com a gente até o final. Bora? Bora! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2 filhos lindos, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de um filho, o Leozinho. E hoje temos uma convidada mega especial. Ela é mamãe do Joaquim, mestra e doutora em comunicação, especialista em RH, assistente social, consultora em RH e professora universitária. Cassiana Caglione. Que orgulho! Seja bem-vinda, Obrigada, gente. Que honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Revendo pessoas, né, É Nayara? mesmo, depois de tantos Tantos anos, né? anos, né? Revendo pessoas que eu conheci, Olha lá. tipo, na barriga da mãe, nenê. Né? Aqui tem um Conheci- parentesco, aqui tem um eu conheci a Cássia parentesco. quando eu fiz minha pós-graduação em gestão de pessoas, né, Foi Cássia? isso mesmo, Nayara. Que legal. Nem a gente imaginava que depois ia ver Pois é. aqui, né? Como esse mundo Pois é. Então, Maravilhoso muito esse maravilhoso, mundo. muito bem. Olhos cruzados. Não é? Muito bem, um prazer estar aqui. Ô, Cássia, Obrigada, Cássia. obrigada a você. Obrigada, valeu. Pra gente começar, ó, eu gostaria que você se apresentasse também pro pessoal, contasse um pouquinho sobre você, da sua formação, a sua tese tão importante que você fez, né, o seu doutorado aí da Unesp, e que você desenvolveu que foi relacionado mesmo a esse assunto, né, maternidade e trabalho. Então conta um pouquinho pra gente. Conto, claro, com certeza. Então, gente, assim, primeiro contar que é uma honra estar aqui com vocês, ter esse espaço, porque para além da gente falar com mamães e tudo mais, que acho que é o tema aqui, né, do podcast, eu vejo uma contribuição muito grande, ampliando um pouco mais, trazendo uma discussão de um tema tão importante para a sociedade e também para as empresas. Então, eu acho que isso também é um fruto do trabalho que vocês estão trazendo. E estar aqui e, de alguma forma, poder contribuir com o que eu estudei vai ser muito legal, tá? Então, assim, contando, né? Vocês falaram um pouquinho da trajetória profissional e tudo. Então, assim, gente, eu já tô com 43, tem muita trajetória, eu vou tentar dar uma Resumida pra gente. né? Vamos resumir. Pelo currículo Entendeu? Pois Vamos é. resumir. Mas olha só, acho que assim, algumas atividades mais recentes, né? Então, de estar trabalhando como professora universitária, como pesquisadora. Hoje, há pouco tempo eu sou funcionária pública, né? Até entrei como servidora pública justamente após a maternidade. Depois eu conto um pouco o babado que foi esse concurso, tá? Depois a gente conta uma outra parte. Mas, assim, falando especificamente da tese, né? Quando eu resolvi fazer a tese, eu também tinha acabado de ser mãe. Então, quando eu entrei no doutorado, foi um momento aí que eu estava já pensando em ser mãe. Então, já eu conto um pouquinho mais de detalhe, mas só de contar por que a tese foi importante. Que eu comecei a escrevê-la depois que meu filho nasceu, um ano depois. Então, geralmente, a gente fala, nossa, doutorado, a gente passa 4, 5 anos e tudo mais, mas foi o que foi possível fazer, né? E foi muito legal, porque eu só consegui pensar na tese, em toda a trajetória que eu tinha tido com relação a filho, a maternidade, a trabalho e tudo mais, depois que o Joaquim nasceu. Então, antes isso não ia ser possível. Não, ela não seria a mesma tese, não seria a mesma coisa se Porque você não tinha vivência. Exato, exatamente. Então, o tema da tese, né, o título da tese, ele é a história única entre maternidade e trabalho.
e a relação entre violência nas organizações e a comunicação. Então, esse História Única, até contando rapidamente, foi de um livro, né, que numa aula online, porque eu fiquei grávida na pandemia, então, né, acho que a maioria passou por isso, mãe de criança pequena, né? Então, me proporcionou também participar de algumas aulas em outras universidades, né, para além da Unesp. Então, eu estava numa aula da USP, com uma professora também muito renomada em comunicação nas organizações, junto com a minha orientadora, que também quero depois fazer um parêntese sobre o apoio que eu tive da minha orientadora. Se não fosse ela, talvez, né, a gente não estaria conversando sobre aqui, porque talvez a tese não teria saído sem o apoio dela. Enfim, e aí então a gente estava numa aula vendo uma autora nigeriana, que ela fala sobre a história única dos povos. Eu até trouxe o livro dela aqui, que eu queria rapidinho ler uma parte. Cadê o livro, gente? Achou o livro. Achei, né? Então, esse é um livro, meninas, que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ele chama O Perigo da História Única. E essa autora, né, é uma autora nigeriana, acho que depois a gente pode conhecer, ela é maravilhosa, inclusive tem Um pequeno manual antirracista dela, Sim, né? também, exatamente. Então ela tem muitos livros que são bem assim, livrinhos de bolso, mas que trazem De leitura muito rápida, né? Sim, Uma linguagem muito clara. Sim, isso. E Legal. que traz conteúdo assim prático também para o dia a dia. E ela me chamou bastante atenção por ela estar falando dessa história única, falando sobre a questão da região dela, do território dela, que ela dizia assim, que a história única, ela cria estereótipos. E o problema dos estereótipos, né, o problema com os estereótipos, não é que eles sejam uma mentira, mas que eles são incompletos. E aí, eu estava fazendo essa aula quando eu estava grávida. E aí aquilo já me chamou uma atenção, né? Logo depois que o Joaquim nasceu, que eu estava querendo mudar meu tema e ainda eu não sabia e tudo mais, ele bem pequenininho, enfim, falei, eu vou voltar a fazer essa aula. Aí minha orientadora dizia assim, cara, você não precisa, você já fez e tudo mais. Eu falava, não, eu preciso fazer essa aula de novo. E foi daí, né, de algumas reflexões na aula, que falava também sobre violência nas organizações, que eu consegui pegar a sacada do que eu queria trabalhar na tese, que era pensar o quanto que essas histórias únicas das mães são repetidas na sociedade e nas organizações. Então, eu começava a pensar que existia uma fala única, né? Uma história única contada, tanto na sociedade quanto nas empresas, que faziam com que essas mães se tornassem vítimas de alguns tipos de violência, né? E aí também conto daqui a pouquinho para vocês sobre o que são essas violências, né? Que acho que isso também é importante a gente falar. Deixar com muito certeza. claro, né? Às vezes a pessoa está passando por uma violência e nem sabe que aquilo é uma violência, um assédio. Exatamente. Aí a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Muito bem. Bem. Emoção. Só emoções. Pensando em sua experiência pessoal, como foi o processo de decidir engravidar enquanto trabalhava e estudava, Cá? Você enfrentou desafios específicos que a gente sabe? Olha, conta pra gente. Quase nenhum, né, gente? Trabalhar, ficar grávida, estudar, Não, quase nenhum, né? É a supermãe. Né? Isso, Super só mulher. que não, né, gente? Só que não. Olha só, acho que até tem uma pesquisa do IBGE que fala que atualmente, né, as mulheres, elas têm deixado para mais tarde para engravidar. Sim. Principalmente a classe média e tudo mais, né? Então eu sempre gosto de falar sobre essa questão variável, né? De classe social, raça, enfim, né? Localidades, o território e tudo mais, que isso é bem importante, porque senão a gente acaba falando mais só da nossa realidade, que não é a realidade, de repente, mundo, de sim. todas as mulheres, todas as mães. Mas nessa pesquisa que fala das mulheres de classe média, que justamente tem deixado para a maternidade num tarde. segundo momento, tentando priorizar a carreira. Então, essa sou eu também, né? Que acabei priorizando
alguma estabilidade profissional, que depois fui descobrir que não tinha nenhuma. Entendeu, gente? Eu pensava que isso ia acontecer, né? Quem não fez isso? Né? A gente com 13 anos Isso. achando que com 30 a vida tava Isso, feita, maravilhoso, assim, exato. nos 30, fala, meu Deus, quem sou eu? Onde estou? Pra onde Tô apenas começando, Isso. não é? Então, assim, gente, né? Mas claro que deu para construir muita coisa, trabalhar bastante, estabilizar de alguma forma, né? Na vida pessoal e profissional. E aí, entre os 38 e 39 que eu fui pensar nisso. E aí já estava, né, no segundo tempo, já rolando, segundo tempo do jogo, já estava rolando e já estava indo para a prorrogação. E aí o que aconteceu? Né? Acho que isso também não é só por uma questão da idade, mas por uma questão mesmo genética, enfim. Eu tive uma primeira gravidez e tive uma perda gestacional. E essa perda gestacional, ela aconteceu dentro do ambiente de trabalho. Eu estava dando aula na pandemia, né? Então, assim, foi uma experiência bastante traumática esse início, né, dessa perda gestacional. E uma das coisas que, assim, eu gosto muito de contar, porque não condiz com a realidade de muitas pessoas, né? Mas naquele momento, eu tive muito apoio da empresa onde eu estava dando aula, né? Desde quererem me levar para o hospital, de me acompanharem. Eu lembro muito na reunião do final do ano, né? E isso aconteceu comigo e com uma outra colega de trabalho, a mesma tempo de gestação, a mesma situação. E aí eu lembro que na reunião de final de ano, era final de 2020, acho que era, todo mundo, né, online lá e tal, e a reunião, e a reitora, né, muito empática e tudo mais, ela, de alguma forma, ela transmitiu tanto o recado para mim e para minha colega, né, ela não quis expor nem nada, mas ela falou que sabia que duas mães estavam ali passando por um momento muito triste, que ela estava ali, então eu achei isso uma forma tão empática de trazer, né, aquilo. E logo depois, né, e aí eu tava naquela coisa, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, não me interessa, né? Acho que a Mari sabe, né? Eu tô aqui segurando. Ai, Mariana, você para, porque eu não consigo. Segurando E assim, e sempre eu deixei muito claro isso para quem eu estava perto. Sim. Mas eu sei que isso também era uma condição de muito privilégio meu, de poder falar que eu queria engravidar, que eu esperava engravidar, porque eu sei também que não é essa a realidade de muitas mães, que a maioria, de repente, não consegue fazer isso. Mas assim, isso eu estou contando uma parte bonita, mas eu vou contar também uma parte, né, de desafio, isso. Foi, você perguntou, né, Mari? A Mariana chora dali, eu já olho pra ela, eu choro junto, Mariana. Isso. Mas olha só, nesse momento, né, quando eu estava já tentando engravidar e tudo mais, eu já tinha entrado no doutorado. Que uma das questões minhas de planejamento, junto com o meu marido e tudo mais, era a gente engravidar em breve. Só que quando eu estava saindo do mestrado, indo para o doutorado, eu precisava de um orientador, uma orientadora, enfim. E fui procurar num programa de pós-graduação, que não foi esse que eu fiz, né? E conversando com um professor extremamente inteligente, capacitado e tudo mais, ele já vendo que eu estava, né, no avançar da idade ali, né? E conversa vai, conversa vem sobre o projeto, ele me pergunta assim: Cassiana, mas e se você começar o doutorado? Você pretende engravidar? O que vocês acham que eu respondi, gente? Não. Falei, não, Absolutamente, imagina, lógico, não. Claro que não. Aí eu olhava assim, e ele continuou conversando, tudo, eu olhava e falava assim, mas eu sou uma tonta. Por que que eu fiz isso? Aí eu já nem perdi mais não tempo conseguia na mais. conversa. Você se sente pensar. pressionada já, né? essa A é. responder Aí eu que não. e aí eu respondi que não, e a hora que eu fui embora, agradeci, sabe, assim, porque ele foi muito atencioso. Uhum. Mas aquilo, do jeito que eu fechei a porta, eu falei, com essa pessoa não posso estar. Por quê? Porque é um talvez eu problema. não vou atingir a expectativa, né? E talvez eu não vá me sentir bem para isso, né?
Então, antes de tudo isso acontecer, de perda gestacional e tudo mais, eu estava nesse processo do doutorado, né? Eu tive a sorte, eu tenho que falar que eu tive a sorte, eu fui abençoada, eu fui, assim, iluminada. Porque a orientadora que eu prestei a prova, que aceitou meu projeto, que não tinha nada a ver com maternidade, nem nada disso, é uma mulher e mãe. E na época, acho que o filho dela, também Joaquim, chama, devia estar com uns 3 anos, mais ou menos, né? Ela estava bem na fase de empatia mesmo, né? Isso. E assim, e ela é uma pessoa, assim, única, né? A gente fica falando, a gente fica, parece, né? Eu não tenho mais motivo hoje para elogiar, a não ser tudo que ela fez por mim. E eu acho que é isso que é o legal do que a gente está falando. Que quando uma mãe, né, uma mulher, enfim, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela se sente acolhida, ela sente que aquilo é real, isso eu já estou falando, pensando lá nas condições das empresas e tal, faz com que você tenha esse vínculo, né? E foi isso que a Raquel, ela chama Raquel Cabral, e foi isso que a Raquel fez comigo, né? Ela acreditou em mim. Então, assim, se hoje eu consigo falar da tese, é porque tem muito da Raquel, não tem só de mim, né? Então, é um trabalho construído. Tanto que eu falei para ela, Raquel, eu vou falar, doutora. Ela falou, ai, que maravilhosa e tal. E ela quer ver e tudo. Mal sabe ela que eu tô falando dela aqui, quero ver só para ela ver. Legal, Né? legal. Mas, assim, o quanto que eu me senti à vontade e quanto que isso foi importante para esse processo que eu tive, tanto da perda gestacional, quanto outras coisas que aconteceram na minha vida pessoal, que eu falava assim, Raquel, eu vou desistir. Motivos não faltaram, mas assim, inclusive até quando eu estava, né, o Joaquim com 1 ano e pouquinho, e aí eu precisava voltar a trabalhar, a grana já estava acabando, eu tinha me programado até financeiramente, mas já não estava rolando. A gente não tem rede de apoio, eu moro em Bauru, mas todos os nossos familiares são de São Manuel. Então, assim, não tinha ninguém. Eu falei, eu não sei, Raquel, se eu vou ter grana para poder pagar uma escola, para eu poder trabalhar, para eu poder fazer a tese. Aí ela, Cássia, você conhece o CCI aqui da Unesp, a escola da Unesp, a creche da Unesp? Você tem direito a participar. Eu falava, eu tenho direito? Eu falava, não sabia que eu tinha direito. Ela falou, não, você tem, você pode ir, né? Conhece lá, tal, porque de repente o Joaquim começa a estudar ano que vem. E aí o Joaquim começou a estudar, né? Por conta de uma informação, né? De uma mãe empática e que tem a informação e que quer que você cresça com aquilo. E evolua. Né? E aí, a partir disso, ele estando numa escola boa, com pessoas boas, eu consegui fazer, né, e correr atrás de muita coisa, né? É claro que nesse meio tempo, né? Eu já fui para frente, já fui para trás, eu já não sei mais, mas hoje estou voltando assim, tá, gente? Mas assim, só para vocês entenderem, né? Isso que eu acho que eu quero contar dessa história. Que tem muita gente que apoia e tem muita gente que não. E aí foi essa que foi a minha reflexão, logo depois também que o Joaquim nasceu, de tipo, cara, mas por que que isso acontece? Por que determinado local você tem um acolhimento, né? Eu já ouvi também de outros colegas de trabalho, de repente. Por exemplo, agora eu estou falando de uma mesma instituição, que um professor perguntou se eu ia engravidar, eu falei que não. E depois uma outra professora que me aceitou, me apoiou ajustou o caminho. E ajustou o caminho. Então, assim, eu não estou falando... E, por exemplo, a Unesp me deu oportunidade... Eu tive licença maternidade, eu recebi apoio financeiro da Unesp para eu continuar trabalhando, estudando, enfim, né, que é uma política, uma ação afirmativa lá, que eles pagam, então, para quando você está de licença maternidade. Então, assim, escola e tudo mais. Mas mesmo assim, passava em algum momento que, de repente, alguém não estava entendendo o que era engravidar, o que era ter um filho e tudo mais. E eu respondendo que não. Né? Então, aí, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que foi isso que me chamou a atenção na hora de pesquisar. Por que que alguém, né? Da onde vem isso?
E aí que nós começamos a estudar essa questão da cultura, essa questão da comunicação e fizemos um recorte das empresas, né? Que as empresas, elas representam uma parte da sociedade, né? E é isso, esse foi talvez o caminho, assim. Mas depois eu conto das mães um pouco. Vamos lá. Tem chão. Ô, Cássia, tudo isso, esse pré, né? Decidir engravidar, o nascimento do Joaquim, o seu doutorado, sua vida pessoal durante a pandemia. Como que foi isso? Eu imagino que assim, além de tudo que você já contou, teve aí o obstáculo pandemia. Pandemia. Sim, gente, olha, eu tava pensando nessa questão. Eu pensei assim, eu sobrevivi. É isso. Né? Nós sobrevivemos. E assim, a gente fala meio dando risada, mas também é meio difícil de desespero, né? Porque, né, quantos detalhes que a gente teve na pandemia, quantas perdas a gente teve na pandemia, né? E como foi gerenciar tudo isso emocionalmente, enfim, né? E acho que até hoje fica ainda difícil pensar. E sem rede de apoio, sem nada. Eu não sei, gente. Eu acho que assim, a minha palavra é vencemos um pouco essa etapa tão difícil, assim como tantas mães, tantas pessoas e tudo mais, né? E aí, nesse meio, até contando um pouco, né, desses obstáculos e tal, uma coisa que foi muito forte para mim nesse meio tempo foi que eu estava também me sentindo bastante insegura com algumas ações de trabalho, né? Eu trabalhava como consultora, estava como professora, então, assim, também estava muito difícil para quem trabalhava dando aula, você dá aula, né? Porque você estava toda... Isso! Então, assim, essa questão da instabilidade, isso começou a ficar muito forte para mim. Imagina, um neném pequeno, você dando aula online, você não sabe daqui quanto tempo ia parar tudo aquilo, se ia parar, né? E aí eu comecei a pensar em prestar concurso. E aí foi que apareceu um concurso que me parecia muito interessante. Eu deixei o Joaquim em casa. Em casa não, foram me levar, o Joaquim berrando, chorando, né? De máscara, prestando concurso lá e tudo, um desespero. Aí, a hora que eu saí do concurso, que eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que eu deveria ter feito melhor esse concurso, gente, porque eu estava tão desesperada em voltar logo, porque eu amamentava o Joaquim, acho que ele tinha 4 meses. Eu falava, não. Eu devia ter me dedicado mais, mas também eu tô com a cabeça tão longe, gente. Tô com tanta coisa, tanta preocupação, não conseguia nem respirar direito. E aí foi, né, uma coisa curiosa, assim, que foi indo, a hora que eu fui ver, eu tinha ido bem no concurso. Olha só. Passei. Aí chegou a hora de colocar lá os documentos e tudo. Eu coloquei tudo errado nos documentos. Joaquim estava no meu pé, me chamando, e eu postando os negócios. Então, assim, eu gosto de contar, porque, assim, foi um sofrimento muito grande, que eu coloquei minha documentação errada, e de segundo lugar fui parar para terceiro. E aí chamaram as 2 primeiras. E aí, assim, o meu luto foi gigante, né? Porque eu falava, como que eu posso? Como que eu pude errar uma coisa dessa e tal? E eu conto isso porque não acontece só comigo, acontece com um monte de gente, porque você está tentando fazer inúmeras coisas. Porque é muita coisa nessa época do pequeno. E essa sobrecarga, que eu acho que depois a gente vai contar um pouco, faz com que a gente traga uma culpa pra gente que não precisa ser nossa também. E por muito tempo eu tive que conciliar um luto muito grande de tipo, eu errei, por sobrecarga, por não ter dado conta de tudo que acontecia. E agora eu perdi uma estabilidade profissional por causa da realidade. Da realidade, né? É a sobrecarga. E aí eu não me perdoava, né? Mas, assim, E tudo essa que é culpa nosso existe, tá né? Existe. guardado. Isso, muita culpa, né, Ara? Muita, Em muito tudo. choro, muito. Qualquer Enfim. coisinha, gente. E todas Todas. passam. Sim. E aí, né, assim, só que eu acho que o que é nosso está guardado. Depois de quase um ano, surgiu uma outra oportunidade, me chamaram, eu estou nesse trabalho há 1 ano e meio. E isso tem também trazido, assim, muita
muita coisa boa, sabe? Porque uma das coisas até que eu vi na pesquisa, e aí eu vou e volto, mas para trazer esse sentido, é que nessa pesquisa que eu fiz, o que, que eu percebi? E eu acho que essa que é a questão que eu também queria falar. É pelo trabalho que a gente também volta a se Fortalece. identificar em algumas Novamente. coisas, né? Então a gente começa a se enxergar de novo como pessoa, como Útil, né? útil. É claro que sendo mãe Gente, você pelo é amor de útil, Deus, né? mas é louco Mas isso. toda É mãe louco. entende É isso. essa frase. É o que eu ia falar Tipo também. assim, a gente Quem é mãe entende eu o que a acho gente o tá querendo maternar falar. é a coisa mais útil que a gente está fazendo na nossa vida. É o nosso maior trabalho em todos os sentidos, né? Sim. De grandeza, de esforço, de dedicação. Mas tem aquela coisa do você é só mãe. Só mãe. E aí a hora que você volta a fazer outra coisa, porque é tão não visto pela sociedade o trabalho da mãe, né? Sim. O trabalho mãe, não o trabalho da mãe. O trabalho mãe, o maternar, não é um trabalho, é uma obrigação para a sociedade. Então a gente se fortalece quando a gente percebe que a gente consegue fazer também outra coisa, né? Sim. Além de ser mãe. Essa é a realidade. E é essa questão, né? Porque se a gente consegue se reencontrar de repente no trabalho, como que esse trabalho pode ser um trabalho também ruim? Como que esse trabalho também pode ser um trabalho violento? Como que esse trabalho também pode continuar deixando você pior do Mal. que aquela situação que você já está, né? Te abusando, de repente, de uma maneira que você já está se sentindo dessa forma. Não que aqui, veja bem, ninguém está falando mal, né? Mas nós estamos dizendo que existe algo que sobrecarrega, existe algo que cansa, existe essa exaustão. E ela também tem um motivo, né? Tem uma história para existir. Então, é isso. Então, o que eu acho que é importante a gente pensar e aí é um recado não só para as mães, né? Que nós falamos, mas para as empresas, para a sociedade como um todo. Como a gente cria espaços de trabalho, já que as mulheres estão ali se identificando, se reencontrando, como que a gente pode também encontrar um espaço de trabalho mais agradável e que a gente consiga também se sentir útil de outras maneiras, né? Acho que essa que é a principal reflexão. Sim. E, Cassi, a sua pesquisa, ela aborda a violência, né, organizacional enfrentada por mães no mercado de trabalho. E daí a pergunta é, as empresas podem ter práticas violentas com mães trabalhadoras? E você pode explicar pra gente como essa violência se manifesta nas empresas? Pode e tem muito, sabe, Nayara? E às vezes tem coisa que não é uma questão intencional. Tem a intencional também, viu, gente? Tem a intencional. Mas tem coisas que às vezes a gente foi educada para isso. Né? As mulheres foram treinadas muitas vezes para isso. Eu sempre passo perto da rua de casa e às vezes você vê um menino brincando de bicicleta, de roupa do Homem-Aranha. E às vezes assim, eu sou mãe de menino, né? Então a gente também tá inserida num contexto, não dá pra gente também negar. Mas a hora que a gente passa, às vezes, na frente da casa de meninas, por exemplo, né? Elas estão lá com o carrinho de boneca, brincando de cuidar. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, pra gente, às vezes, acontece de passar com uma naturalidade que o cuidado, ele é da mulher, né? Então, que o cuidado, ele tem gênero, isso tem pesquisas, enfim, não sou eu que estou falando de um senso comum, que é isso que é legal de quando a gente pesquisa. Eu não estou falando da minha vizinha, da minha amiga, da cabeleireira, não, né, do papo, né, mais informal. Eu estou falando isso como pesquisadora. E aí, o que acontece? Então, a gente tem isso como algo naturalizado. E esse algo naturalizado acaba violentando, né? Porque isso vai ganhando escala e aí a hora que a gente vê, a gente tá sobrecarregada, tentando prestar concurso, coisar os documentos e aí não deu certo. Então aí você começa a enxergar que tudo aquilo foi construído historicamente. Ah, mas quem que é o culpado? Não interessa, né? Ou talvez interesse. Mas, assim, é importante a gente parar para pensar o porquê disso, né? O porquê que essas coisas acontecem. Então, por exemplo,
quando você me fala da violência, né? Nessa disciplina, inclusive, que eu fiz com essa professora da USP e com a minha orientadora, a gente fala de um autor, ele chama Galton. Desde 1969, ele conceitua a violência de 3 tipos, né? Tem aquela direta, que é o que a gente consegue ver. Então, trazendo um detalhe assim para a nossa temática, né, maternidade e trabalho, é quando, por exemplo, o cara lá na empresa fala assim, ó, não vamos chamar essa pessoa aqui porque ela acabou de casar, com certeza ela vai ficar grávida, então ela desclassifica a pessoa de um processo seletivo por conta de presumir que ela pode engravidar e aí vai entrar... Isso, exatamente, né? Enfim, ou de repente, excluir a pessoa de processos seletivos, de oportunidades profissionais, porque imagina que não vai dar conta, né? Mas onde eu quero chegar? O porquê desse imagina que não vai dar conta? Porque é uma coisa culturalmente estabelecida que o filho é da mãe, que é a tal da história única, né? Sim. Então, assim... e que a gente precisa repensar sobre isso. Nós não estamos falando de, deixe seu filho com os outros, não é isso, né? Mas como que a gente pode pensar em um caminho do meio, de repente, né? Então, essa violência direta é isso. Ou quando tem grito, ou quando tem exposição da pessoa, sua licença maternidade vai custar caro e tal. Então, assim, gente, eu trabalho em empresa há 20 anos, pelo menos. Então, assim, eu já escutei bastante coisa e que me faz falar com uma certa propriedade, né? E já vivi bastante coisa. Sim. Ou de, às vezes, assim, ouvir, depois que você teve filho, sua produtividade não é a mesma, né? Então, isso é uma violência direta, porque você vê quem está fazendo, quem está, né? Vê o agressor e vê a vítima. Tem uma outra violência que é chamada violência estrutural. As estruturas não permitem igualdade. Então, por exemplo, na minha pesquisa, tinha uma professora, doutora, de uma faculdade pública, que ela falava assim, não, aqui tem uma igualdade. Ela falava, não, Cássio, peraí, eu disse, mas eu desdisse. Porque assim, como que eu posso ter o mesmo salário que um professor que, de repente, ou não tem filho, ou não tem a mesma rotina que eu? Como que eu posso ter a mesma... oportunidade, se de repente, nem no meu currículo Lattes, eu estou podendo falar que eu tenho filho. Porque se eu falar, eu já vou pontuar menos. Então, assim, a estrutura não permite que você tenha a igualdade, né? E tem uma questão cultural, que eu acho que é muito essa, né? Que o filho é só da mãe, então assim, ela lá, vai dar migué, vai sair do serviço, porque ela tá falando que o filho tá com febre. Você acha que tá com febre? É isso. Então, assim, na minha pesquisa, foi, muitas das mães falavam sobre essa questão. E na minha pesquisa, assim, eu não vi nenhuma mãe se negando a nada. Pelo contrário, eu só vi, assim, elas dizendo, eu dou o meu 100%, eu tenho que dar mais, eu faço o meu melhor. Mas mesmo assim, por eu ter filho, parece que eu já tenho um estigma, eu já tenho uma tarja aqui dizendo do que eu... não sou capaz. Que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, né? E entre outras situações. Então, assim... E deveria ser ao contrário, né? Tipo, cara, ela é mãe e ela tá, então ela dá conta, sim. Deveria ser ao contrário. Com certeza, ela é mãe. E assim, e mesmo que tenha alguma... questão que, de repente, você, por um momento, você não está podendo fazer aquilo naquele momento, não quer dizer que isso vai ser eterno. Sim. E aí as pessoas rotulam aquela mãe como que aquilo fosse eterno e ela está eternamente enclausurada naquilo. Faz muito sentido. Né? E entre outras coisas, assim, de às vezes, assim, chefia dizer para a pessoa, quando você for tentar engravidar, você me fala, tá? Porque aí eu já vou ter que programar para pôr outra pessoa no lugar, porque não sei o quê. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que e é isso que esse autor fala, que essas violências, muitas vezes, elas se conectam. Não é só ou uma ou outra. Então, tem uma questão cultural, que às vezes, assim, as pessoas entendem que o filho é da mãe mesmo, e ela vai dar trabalho aqui para mim, não vou contratar.
ou quero saber quando ela vai querer engravidar, porque daí eu vou ter que, né, ou mandar embora antes, ou não sei o quê. Então, assim, existe ainda uma questão cultural que reforça uma estrutura e que reforça algo muito direto e naturalizado. E é isso também, né, que a gente precisa pensar e questionar. Então, por isso que é muito bom a gente chegar para as mães, conversar diretamente, abertamente com as mães, porque eu imagino, né, quando eu olho os olhinhos de vocês, eu vejo às vezes uma emoção assim, e eu também me seguro um monte, tá? Tô me segurando um monte, tô me fazendo de forte, tudo mentira. Você entendeu? Tudo mentira. Mas eu imagino... Porque todas sentem. E eu imagino, Mari, que ou quem tá vendo a gente, de repente, já também quase lacrimejou aqui, ou se não, de alguma forma não chorou. Mas o que talvez seja importante é para que para que as pessoas não pensem, as mães não pensem, que elas estão passando por isso única e exclusivamente. Sim. Porque a minha impressão, quando eu conversei com as mães, eu converso com várias mães, hoje mesmo eu atendi uma mãe, e depois, se der tempo, eu conto, se não der, não dá tempo com outro, tá? Mas, assim, o quanto que às vezes a gente se sente sozinha. E hoje eu acabei esse atendimento que eu estava fazendo, uma mãe chorando, me abraçando, e ela falava assim, Cássia, você não sabe o quanto eu me senti sozinha até hoje. E agora eu tô conseguindo ter alguém que eu possa conversar, explicar e que tá me entendendo, né? Que consiga chegar para mais, né? Mari. E que assim, e que não fique, porque eu acho que assim, eu já vou começar a ficar brava, assim, vou começar a bater a mão, assim, não dá, não pode, né? Mas que não fique só para quem é mãe, gente. Sim. Porque se assim, a gente precisa sair um pouco disso. Mas um dos primeiros passos, talvez, é falar sobre. Porque, de repente, a gente tá falando de um negócio que nunca ninguém pensou. Quer dizer, tem gente que pensou, falou e tudo mais. Mas da gente ampliar essa visibilidade, né? Eu acho que esse que é o principal objetivo até, né? Da pesquisa, da gente trazer essa comunicação, da gente falar um pouquinho mais e de contar de experiências boas e experiências desafiadores, pra gente não falar palavrão agora aqui, que nós estamos fina, né, gente? Vamos perder a finesse, né? Porque nós é mãe, tem que dar o exemplo, né? Seja um exemplo pra falar, né? Então é desafiador o negócio. Tá bom. Nossa, eu tô até... Então, agora para eu fazer uma pergunta, eu vou ler um depoimento aqui, Cá, de uma ouvinte nossa, tá? Uhum. Meu chefe se mostrou muito compreensivo durante a minha gravidez toda, mas no momento em que voltei da minha licença maternidade, e claro, um pouco perdida no timing depois de 4 meses afastada, em privação extrema de sono, as ofensas e assédios morais começaram, sempre com gritos, autoritarismo e humilhações na frente de toda a equipe. Dizia que meu trabalho estava ruim, que eu demorava demais, e que eu não ia conseguir entregar. Me mandava ficar quieta e não discutir, entre tantas outras acusações absurdas. E durante esses 2 anos seguintes, precisei por vezes sair para levar minha filha ao médico, fazer home office, e novamente ele era compreensivo, mas em seguida vinha mais um assédio moral. Como eu precisava dessa compreensão dele, era como se eu sempre estivesse em dívida. Uhum. Ele deu um jeito de me fazer pagar muito caro pela minha licença maternidade. Nossa. Pois é. Nó na garganta. E hoje eu já sei que essa ouvinte nossa, ela já pediu demissão, já se entrou, né? Entendeu todo o processo e acabou pedindo demissão, né? Então, aí faz o gancho aqui com a sua pesquisa, que na sua pesquisa você mencionou que metade das mulheres que se tornam mães foram desligadas das empresas em até 1 ano e meio após o retorno da licença maternidade. Quais são as consequências disso para as mães e para as organizações? Vamos lá. Então, assim, primeiro, para quem mandou esse depoimento, eu quero dizer que eu sinto muito, porque
assim, acho que pelo pouco que eu contei aqui dessas interfaces, né, das violências, o exemplo que ela traz todos os tipos de violência, né? Por isso que eu falei que é uma interface, né? Ela acaba uma conduzindo para a outra. Então, eu quero dizer que eu sinto muito e que, né, desejo que ela possa se reestruturar, encontrar um espaço que seja mais humano, mais acolhedor e que possa, de alguma forma, valorizar todo o potencial que ela tem, porque eu imagino que ela deve ter ficado por um tempo nessa empresa e que, aos olhos da empresa, ela deixou de ser produtiva depois que ela foi mãe, né? E que é uma constatação, é uma questão que, na minha pesquisa, outras mães também trouxeram, né? Como você falou, é uma pesquisa nacional essa, que metade das mães são desligadas depois de 1 ano e meio de licença maternidade. Eu já vi muito também isso em empresa. É como se assim, vamos dar um tempo só e depois a gente arranja uma desculpa e manda embora, né? E já vi muita empresa também falando, peraí, esse é um momento que a pessoa precisa de muito mais apoio, vamos apoiá-la, porque em breve ela vai ter, né? Vai retornar numa rotina. Vai retornar numa rotina, exatamente. E assim, de muito suporte, de muito apoio, enfim. Mas o que eu quero dizer, e até fazendo esse gancho com a sua pergunta, né? De quais são as consequências para essa mãe. Hoje, por exemplo, quando eu atendi essa mãe, que ela está numa situação não é de violência no trabalho, é uma violência pessoal, né? Na vida pessoal, é bem triste, bem sério, bem séria a situação, né? É uma consequência, por exemplo, se essa mãe deixa de trabalhar, ela vai deixar de ter o ganho financeiro, ela vai deixar de se reencontrar enquanto pessoa, ela vai deixar de ser uma referência até para os próprios filhos, porque, de repente, ela está ali também tentando entender por que fizeram isso com ela, né? E tem todo o desgaste emocional, enfim, né? É uma situação muito triste. E quando faz a mãe, então, pedir demissão, como foi esse caso, é tipo assim... Aí já ia falar outro palavrão, gente. Vamos lá, né? Respira, vamos dificultar. Falei bonito agora. Vamos dificultar a vida da pessoa a ponto dela chegar a pedir. Então, assim, isso, gente, numa relação trabalhista, falando numa questão de trabalho, né? A empresa só tem a perder, né? Porque se ela tem provas, se, por exemplo... Com certeza isso foi feito na frente da equipe, como ela falou, então isso desmotiva também a equipe que olha a liderança ali e fala, gente, como que pode uma pessoa... Porque quem é líder é exemplo. Em alguns treinamentos que eu ministro, aulas e tudo mais, eu sempre reforço isso, quem é líder é exemplo. Então, assim, se a chefia está fazendo esse tipo de questão, não está fazendo só com ela. Está deixando muito aberto que todo mundo que passar por situação parecida... vai estar fazendo. E assim, ninguém gerencia uma equipe, ninguém gerencia uma empresa, ninguém gerencia nada na base da coerção, na base, né? Eu imagino que daqui a pouco essa equipe vai estar muito destruída, assim, né? Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Uma pessoa, nas relações do trabalho, né? Nos relacionamentos interpessoais, isso é muito evidente. O quanto que também no trabalho a gente encontra os nossos afetos, os nossos desafetos também. Sim. Então, é importante pensar isso. Então, eu estou até imaginando, logo você me conta um pouco mais dos desdobramentos. Mas o que eu quero dizer? Que com tudo isso, assim, atitudes nesse sentido, elas não vão trazer retorno para ninguém. Se a empresa está achando que ela vai ter mais lucro, vou mandar embora para contratar outro, tá, tudo bem, pode ser que tenha uma outra pessoa que por um tempo seja mais produtiva, mas o que me parece aí, Mari, é que o modelo mental de quem está na gestão dessa equipe é que está desatualizado. E que aí, assim, hoje é uma questão com uma mãe.
Amanhã pode ser com alguém que, sei lá, está doente, né? Amanhã pode ser com alguém que teve uma dificuldade em desenvolver um relatório. Então, talvez assim, lembrar que quando a gente faz gestão de pessoas, né, a gente trabalha com um público diverso. E uma empresa que trabalha com público, ela precisa trabalhar com um público diverso. Porque você está desenvolvendo um produto, você está desenvolvendo um conceito, você está... Enfim, você precisa de várias opiniões, de várias pessoas, para aquilo trazer sentido para o trabalho. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que quem está aqui nos ouvindo e que tem a gestão de pessoas, de alguma organização, que também possa servir de exemplo, né? Ou de não exemplo, de repente, mas que, assim, ninguém sai ganhando com isso. Se alguém saísse ganhando, eu teria muita certeza em falar, mas nisso ninguém ganha. E a sociedade perde, porque perde uma pessoa produtiva no trabalho, perde... estabilidade numa família. Uma estabilidade numa família, uma questão cultural. E estabilidade não só financeira, porque a mãe não é a base emocional da família. Sim. Quando a mãe está completamente abalada emocionalmente, como fica a família? Afeta tudo. Sim, Tudo. sim. Né? E sem contar, assim, né, as referências que você vai tendo. Então, assim, se eu der um exemplo, eu pedir um exemplo, vocês não precisam falar, mas de local bom para se trabalhar e local que não é bom para se trabalhar. Eu tenho certeza que veio à cabeça de vocês várias coisas. Locais que vocês indicariam e que não indicariam. Locais onde vocês consumiriam ou não consumiriam. Então, assim, isso fala muito da cultura da empresa, mas que essa cultura da empresa tenha muito a ver com a cultura da nossa sociedade. Então, que tem muitas pessoas que executam coisas, que fazem, sem nem mesmo saber de onde veio, que é enraizado. Exatamente, exatamente. É um Nem ponto, sabe. né? Alguns fazem por mal, outros fazem porque fazem. E não porque é viu nem aquilo mal, desse jeito. é o que foi ensinado, é o que parece que faz sentido. Mas por que parece que faz sentido? Porque é social, porque é estrutural. Exatamente. Teve uma vez que eu estava numa aula, no curso de administração. Eu adoro a molecada, né, gente? Eu me divirto, eu dou risada, a gente bagunça. Nayara foi minha aluna, acho que lembra mais ou menos, né? Mas ainda acho que na pós ainda eu acho que eu era, né? Mas com a molecada a gente tem que ser também, né? Tem que entrar no clima. E aí eu lembro que a gente estava falando justamente sobre isso. E aí um aluno de mais ou menos 19, 20 anos, acho que segundo ano de administração, ele falou, professora, mas assim, não dá para contratar mulher, né? Porque depois vai tirar licença maternidade. Aí eu falei, aí eu já Com 19 anos, já com esse pensamento, assim. Isso, e aí, então, tudo isso hoje me conecta com tudo que eu pesquiso. Agora, Às vezes eu dou conta só hoje, por exemplo. De entender o que aconteceu lá. Isso. Mas aí eu falei, só me conta uma coisa, você veio da onde? Isso da onde daí, você nasceu? isso é verdade. E aí, assim, eu sei que às Pra vezes quem que ele foi a falar professora isso, tem né? que ser educada e tudo mais, e lógico que eu sempre sou... Falei, mas da onde você tirou esse seu pensamento? Aí ele falou, nossa, professora, é verdade. Ele falou assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas é porque eu já ouvi tanto na empresa que eu trabalho falar sobre isso, que eu acabei reproduzindo. Aí, né, a gente discute, a gente reflete sobre. E outra coisa, gente, como se, né, uma licença maternidade, que nem a pessoa que mandou o depoimento falou, é como se você ficasse eternamente de licença maternidade. Parece como se você ficasse eternamente com um bebê de 1 ano. Isso. De 2 anos. E essas questões, né, eu fico pensando, é como se a gente tivesse filho a cada 2 meses. Né? E não, gente, hoje, né, talvez a média, assim, de filhos, ou 1 ou 2, né, no máximo 3, né, Débora? Já é 3, como assim? Então, assim, torna também a questão da maternidade um negócio como se você fosse engravidar todo ano. E assim, gente, não é isso que acontece. Né? Então, e às vezes essa mulher, ela é muito mais produtiva e muito mais empática, muito mais do que muitos outros que podem assumir isso aí, né? Sim, e nem por isso, Mari, isso é importantíssimo, porque eu acho que a gente
consegue captar muita coisa, né? Mas nem por isso é motivo, e aí eu quero falar para quem de repente estiver passando sobre isso, e nem é motivo para a pessoa te desmerecer, como foi o depoimento, te expor na frente dos outros. Né? Porque aí também vem aquele negócio, né? Um negócio parece que baixa na pessoa que, ó, teve filho, não sei o quê. Então, assim, vem um negócio que parece que tem que despejar na pessoa também, tudo isso. E que não precisa, e que não faz sentido. Porque se você tirasse licença maternidade a cada 2 meses, ok. Mas no máximo você vai tirar uma licença maternidade da tua vida, né? Ou vai precisar sair porque seu filho ficou doente uma outra vez. Então, o que eu sempre defendo é da gente tentar ter flexibilidade com as coisas, sabe? Que eu acho que também tem muito a ver com esse mundo que a gente vive, né? Com esse mundo competitivo e tudo mais. Então, que eu acho que dá pra gente avançar um pouquinho aí na conversa, tá? E eu acho que se as empresas pensassem que aquela mãe que precisou sair 40 minutos para pegar um filho na escola, no dia seguinte, ela ia compensar com 80, 120 minutos assim, de esforço, porque ela precisa daquilo, né? Não tá saindo passear, ela não tá indo levar o filho tomar um sorvete, né? Ela sabe que ela tá fazendo aquela falta. Mas ao mesmo tempo também não subir em cima dessa situação que é o que foi colocado, né? Porque às vezes aí que percebe que isso acontece com a mãe, ela vai dar o 110, o 200 de si, então eu vou mesmo... Fica aquela dívida eterna, a dívida eterna, aquela dívida. Não, mas você tenha pago. Você pagou, mas nunca vai pagar. Deve ainda. Nessa situação, se a empresa acolhe essa mãe, se essa mãe ela se vai sente estar segura mais motivada pra sair, pegar essa criança febril, pra tirar a licença maternidade em paz, de ficar ali à disposição da empresa para um telefonema, para uma dúvida, alguma sem coisa. essa pressão depois, sem né? essa pressão. A hora que a empresa volta. acolhe essa mãe, essa mãe volta, essa mãe precisa se ausentar num dia, numa tarde. A hora que ela voltar, é por ela, não é pela pressão, é por ela, é uma troca, uma via de mão É por dupla, ela estar né? feliz também que, olha, eu posso sair, mas só que a hora que eu volto eu estou ainda Eu sendo tenho essa acolhida. liberdade, essa confiança aqui dentro, né? Não também pra mãe folgar, né? Nesse sentido. Sim, e que eu vejo que, assim, isso é muito raro acontecer. É muito raro. Talvez, eu nunca vi na minha vida. E olha que eu... Tenho um tempo para isso. É o que eu sempre falo. Eu nunca vi uma mãe dando uma migué no trabalho. Nunca. Mas o que eu já vi de empresa dando desculpa para não contratar uma mulher, para não contratar uma mãe, para não contratar, né, para não promover, para não continuar um contrato de trabalho, isso eu já vi demais. Então, assim, é por experiência, é por vivência, é por ser pesquisadora, é por dar aula falando sobre isso. Então, assim, isso eu posso assegurar, que se a gente conseguisse criar espaço, e assim, quem é da empresa não precisa viver, não precisa... É só assim, deixa eu observar. Eu sou responsável por uma empresa, eu sou responsável por pessoas. Deixa eu observar, o mundo não é só o que está aqui no meu entorno, o que está no meu umbigo, tem muito mais coisa. Quem que eu tenho do meu lado, quem são as pessoas, quais são os seus talentos, o que agora... Não tem aquela história, eu acho tão bonita aquela história do Flamingo, que ela é tão... Nossa, ela é tão... veio hoje várias vezes ela é tão, na cabeça. assim, né? Ela Conta, é tão verdadeira, porque às vezes né? as pessoas não... A história, a história do Flamingo, gente. depois vocês me corrigem, gente, que eu não sou boa de história, não. Mas que conta assim, né? Que o Flamingo, num determinado momento da vida, ele acaba perdendo a cor por conta da gestação. Quando nasce o filho, a mãe perde a cor rosa. Só depois de 2 anos, acho que é isso. Eu também não sei exatamente qual é o período. Só depois de um bom tempo que volta a cor. Então, assim, você tá chorando porque é isso mesmo. É a gente voltando à nossa cor. Esse podcast é a gente voltando à nossa cor. É muito verdade isso. E é mesmo, né? E da gente entender e reconhecer, e que bom seria que não só as mães entendessem que a cor delas
vai voltar. Vai voltar. Né? Porque a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe, tem a outra gente mãe acredita falando, na vai gente. passar, vai- Mas o bom seria que outras pessoas entendessem isso e reconhecessem isso e acreditassem, né? E não julgassem e não falassem, olha, depois de um tempo, nem fala depois que teve filho, porque o povo tá meio chique pra falar mesmo, o povo é bom pra falar. Mas de uns tempos pra cá, parece que sua produtividade não tá a mesma, né? Você entende por quê? Então, assim, e é a hora da gente repensar também os espaços que a gente tá. E desde a gestação. E às vezes antes, né, Mari? E às vezes antes até. E aqui nós estamos falando, às vezes, de gestação que né, do começo ao fim. Perda gestacional, por exemplo, é um tema difícil falar em empresa. Você entendeu? Então, assim, porque as pessoas querem, inclusive, controlar as coisas, controlar o tempo, controlar tudo, né? Que é isso, que eu acho que até a próxima pergunta, que está muito nisso mesmo, né? Nesse controle de tudo. Isso, porque aqui a gente trouxe, né, que na sua tese você fala das narrativas organizacionais sobre maternidade, elas são, acho que como tudo, né, mas agora a gente está falando nesse foco, influenciadas por discursos neoliberais e patriarcais. E isso pode silenciar e até invisibilizar essa violência, né, que as mães trabalhadoras sofrem. Então, você pode trazer um pouco pra gente sobre como essas narrativas se manifestam, como que elas impactam a vida dessas mães. Claro, né? É legal a gente pensar assim, né? Porque parece que quando a gente fala no mundo neoliberal, no mundo competitivo e tudo mais, parece que a gente está falando de uma coisa, não é? De outro mundo, assim, onde já se viu falar isso. E nós só estamos constatando o sistema que a gente vive, que é um sistema competitivo, que é um sistema que, assim, nós não somos também ingênuas, né, de achar que tudo é bonito, ou nós não somos também utópicas de achar, não, vai dar tudo certo. É importante a gente saber que nós estamos num mundo que é desafiador. Vou tudo falar desafiador, para não falar palavrão de novo. Isso. Né? Mas que é um mundo cruel. Que é um mundo cruel. É um mundo cruel. Por quê? Porque sempre você está selecionando quem é melhor. Você sempre está vendo quem paga, onde você ganha mais, onde você paga menos. Isso faz parte do mundo que a gente vive. E a maternidade, ela virou um critério de exclusão também, né? Dentro de todo essa narrativa da sociedade e das organizações. Então, por isso que eu sempre falo que essa solidão materna, ela não precisaria ser assim, porque há um tempo atrás isso não acontecia, né? Tem também um livro aqui que é mais contando assim rapidinho, é uma autora, uma psicanalista, ela chama Vera Iaconelli, chama Manifesto Antimaternalista, porque ela fala que essa questão do maternalismo, né, ela conta um pouquinho dessa história, desde lá da abolição da escravatura, ela até contesta algumas coisas aqui, mas não vou entrar nos detalhes, mas adoraria. Mas aí teria que ter um podcast só para isso. Mas então ela questiona até isso, esse papel da mulher no processo de industrialização, o quanto que a mulher, de repente, precisou ficar nessa esfera mais doméstica, dos cuidados, para que tivesse alguém para ir trabalhar. Sim. E o quanto que o trabalho doméstico com isso perdeu seu valor e ganhou-se uma notoriedade maior, quem estivesse trabalhando fora e tudo mais. Então, assim, explicando muito, trazendo muito esses conceitos, até para fazer uma relação com esses tipos de violência que a gente enxerga dentro da maternidade nas organizações. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que essa questão, né, muito velada, que ninguém fala, mas que todo mundo percebe e tudo mais, é isso que acaba impactando o nosso dia a dia no trabalho, né? As nossas oportunidades ou não,
as formas com que as pessoas nos veem ou não. Então, assim, o que é mais importante, para além da gente entender um pouquinho mais dessa história única, né, que é contada pra gente, como que a gente pode ultrapassar um pouco mais essas barreiras, né? O que de repente a gente pode fazer? Então, assim, eu tenho várias mães aqui que eu entrevistei, né? Então, eu entrevistei mães diversas. Essa que era um pedido da minha banca na qualificação. Mães que tivessem empregos mais estáveis, menos estáveis, que tivessem na esfera pública, na esfera privada, que fossem empreendedoras, enfim, mulheres negras, mulheres brancas, que fossem casadas, que fossem mães solos, que tivessem casadas com quem não é pai dos filhos. Então, eu tentei fazer isso e todas elas foram assim muito importantes para compreender, né, tudo isso que eu tenho falado. E uma das coisas que ficou mais assim em ênfase para mim, que foi, né, uma parte lá mais para o final da tese, foi que assim todas conseguem observar as violências que elas sofrem. Então, do mesmo jeito que todo mundo na empresa consegue também observar. Ninguém hoje é tão ingênuo assim, mas ainda existe uma coisa tão velada que se falar isso pode dar problema. Né? Que se falar isso pode dar pau. Então, não vão falar. Acontece, mas fica todo mundo meio quieto. E assim, Ninguém quer comprar briga, né? acontece, mas pelo menos eu estou trabalhando. Então, assim, me veio agora uma trabalhadora me dizendo isso. Cássia, eu sei tudo. Eu tô sacada de tudo que eles estão fazendo lá, não sei o quê. Mas o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Então, assim... Aí eu já ouvi muito. E, assim, Com certeza. Isso é o que mais a gente ouve. Só que, assim, o que eu fico pensando? Que clima que tem uma empresa dessa? Que condições de trabalho uma empresa dessa dá? Qual que é o resultado que essa empresa tem? Ela vai ter, se ela continuar, assim, sendo extremamente autoritária. Mas ela não tem, se de repente todo mundo daquela equipe falar assim, estamos vazando, ela não tem fidelidade de ninguém, ela não tem gestão, entende? Ela faz o trabalho dela exercendo um poder sobre as pessoas e não criando parcerias e não criando vínculos, o que tá caindo por terra, porque hoje, né, com tantos meios de trabalho, a gente consegue buscar outros recursos. E dessas mulheres que eu entrevistei, eu acho que quase metade de quando eu entrevistei, isso não faz um ano, quase metade já saiu da empresa de onde estava, porque eu mantenho contatos, né? Eu mantenho contato com elas. E elas me falaram, não, Cássia, consegui outra oportunidade, foi para algo melhor, algo que eu consigo me enxergar mais naquilo. Às vezes também tá vivendo ainda um outro tipo, né, de situação. Exato. Então, assim, pelo menos metade das pessoas que eu entrevistei, elas já saíram desses locais porque elas enxergaram que elas tinham muito mais a contribuir, que elas queriam muito mais, que elas podiam dar mais, que elas estavam ali sendo assim, né, com pessoas exercendo um poder perante a maternidade e outras coisas, e que aquilo elas ainda não se encontravam, e que bom que elas encontraram outros locais para elas poderem serem mais honestas, né, com elas e com a equipe de trabalho também. Exatamente. Cássia, e como você acha que as empresas podem criar ambientes mais acolhedores e evitar essas práticas violentas, né, para as mães trabalhadoras? Tá. O que eu penso? Que a primeira coisa é assim, a empresa, a gestão da empresa, ela está aberta a aprender e entender que aquilo que, de repente, ela pensa faz parte da educação dela, né, da cultura, mas que não é a única questão.
Então, que talvez ela tenha que aprender um pouco mais a olhar as pessoas com quem ela trabalha. Não só olhar o cliente, né? Em marketing a gente fala muito isso, de olhar seu público-alvo e tudo mais. Mas, assim, seu público-alvo não é só para quem você vende, para quem você comercializa, para quem você produz um conteúdo. Mas é também quem está ali, né? Internamente, o tal do window marketing e tudo mais. Então, assim, você precisa entender e adaptar também o seu trabalho para as pessoas que estão lá. Mas dando exemplos disso, né? Porque pensa as suas preconcepções, né? Mas, assim, tem várias ações, né? O Joaquim, por exemplo, hoje ele estuda numa escola que é próximo da minha casa e tudo mais, que ela é totalmente mantida por uma empresa. E assim, estudam lá quase 100 crianças. Uma parte é para filhos e filhas, né, de funcionários e funcionárias, e outra parte é para a comunidade. E é tudo gratuito. E qual que é o ganho dessa empresa? Em ter, né, pessoas ali no seu entorno que cuidam da empresa, que investem na empresa, que participam da educação. Quem trabalha lá não quer sair de lá. Ou tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu entrei para trabalhar lá só por causa daquela escola, porque é muito bom e tal. E aí, claro, que de repente quem está ouvindo fala, gente, mas eu tenho uma empresa com 5 funcionários, com não vou ter 10 uma funcionários, escola. não vou ter uma escola, né? Mas assim, é boa vontade. Essa é a minha questão. Por quê? Porque você pode fazer uma parceria, você pode firmar um convênio. Sabe o que você pode fazer? Uma coisa tão simples. É perguntar para as pessoas o que elas precisam. Não no sentido de criar expectativa, mas falar assim, cara, ó, eu quero melhorar, mãe. Eu queria fazer mais alguma coisa, tal. O que de repente fica legal para você? Não sei se eu vou dar conta de fazer tudo, mas eu gostaria de te ouvir. Na medida do possível, eu tento, né? Às vezes a mãe vai falar assim, eu só queria, tal dia da semana, poder fazer tal coisa para mim. Ou eu podia estudar, eu queria estudar, eu quero fazer outras coisas. Porque às vezes o empregador, a empregadora acha que a pessoa só quer sair do trabalho. E às vezes ela quer melhorar o desempenho profissional e não sabe como, não tem grana, né? Então, assim, às vezes tem coisa, né, que a gente fala que o que eu estudo muito da comunicação é o relacionamento entre as pessoas, né? Não é o e-mail, não é o Instagram. Claro que tudo isso são meios de comunicação. Mas quando a gente pergunta... Só dessa mãe ser ouvida, né? Eu tenho certeza que isso daí já faz uma diferença tremenda. Exatamente. E assim, nossa, agora eu vou ter que ficar todo dia escutando a pessoa. Não, gente, não precisa, né? Não precisa ser todo dia, mas você precisa ter uma rotina, você precisa ter uma frequência para você também se manter atualizado com as pessoas com quem você trabalha, né? Mas, e talvez essa coisa de não classificar nada, né? Como o meu aluno lá de 19 anos estava repetindo o que ele estava ouvindo, então saber que você também é um agente, vamos dizer assim, cultural pela sua comunicação. Então, que você também não, pelo menos, não continue a propagar, vamos dizer assim, determinados tipos de violência. Só isso já é uma ajuda para a sociedade. Já é um grande espaço, né? Tanto para a empresa, para as pessoas que trabalham lá e para a sociedade também. Né? Muito bem. Muito bom. bem. O Ká, você fala sobre a importância da parentalidade no ambiente de trabalho, né? Que iniciativas as empresas podem implementar para apoiar essa perspectiva? Tá, legal. Uma coisa quando a gente fala de parentalidade, né, que eu acho que vem muito, talvez assim, complementando essa coisa da história única, de que a mãe é a única responsável pelo filho e tal. Então, quando a gente fala de parentalidade, nós estamos falando assim, de uma rede, né, da educação para as crianças. E não só de ter uma pessoa... Imagina, gente, né? E era isso que eu via nas entrevistas. A mãe era que mantinha
a grana da casa, o maior valor da casa, que trabalhava, que tinha que dar conta do serviço doméstico, que tinha que Fazer a comida, cuidar da criança, levar no médico, saber o telefone do médico, Vacina. tal. Vacina, você entendeu? E não é só das crianças, é dos cachorros também, né? Então, assim, meu caso é tudo. Então, por que eu tô falando disso e por que eu lembrei também? Porque também você não consegue entregar o seu melhor no trabalho com tanta coisa que você tem na retaguarda para fazer. Então, aí é uma reflexão de o quanto também os outros espaços, as outras redes de apoio, conseguem nos, vamos dizer, desafogar de algumas coisas para a gente conseguir fazer outras melhores. Aquele ditado africano, para mim, explica muita coisa. Sim. Cita. Pra eu citar? Pra você explicar. Porque para mim, ficou muito claro depois que eu li, assim, na sua tese. Sim, porque ele fala que é preciso de uma aldeia para educar uma criança. Então, assim, a mãe não é a única exclusiva responsável. Ou ela não é só 90% responsável. Hoje, por tudo isso que nós estamos falando aqui, por todo um contexto social, histórico, foi colocado para alguém cuidar das crianças e esse cuidado ficou para a mãe. Mas antes não era assim. Se a gente for, por exemplo, pegar outras culturas, como, por exemplo, culturas africanas, culturas indígenas e tudo mais, é um outro modelo de cuidados. Tem sempre alguém apoiando sem julgar a mãe que está pedindo apoio. Isso. Acho que generalizando o conceito, seria isso. Sim, Mari, sim. E não ficar só esperando daquela mãe, né? E não ficar só apontando aquela mãe. E só sobrecarregando aquela. Exatamente. Então, a empresa entender que ela pode fazer. Não é assim, então o problema é dela. Teve filho, o problema é dela. Quis engravidar, o problema é dela. Não, né? É uma parte da história daquela pessoa. E é uma parte da história daquela pessoa que ela está gerando. Eu lembro que eu brincava com meus alunos de sistemas de informação, que eles estavam assim, nossa, nós estamos criando uma inteligência artificial, não sei o que, eu falava assim, e eu que estou criando uma inteligência natural, dá licença, né? Porque assim, existe também, né, essa questão de que tudo você tem que ser produtivo e tudo mais, e quer mais coisa produtiva para o universo, para a sociedade, do que você gerar uma vida, né? E as pessoas entenderam totalmente o contrário sobre isso. Que esse é o problema e não a continuidade. Exato. Então, quando vem essa... A continuidade de nós mesmos. Exato. Todos nós. Exato. E que não é responsabilidade só de um. E que foi colocado que é responsabilidade só de uma, né? Então, a gente sabe que a mãe é a que vai cuidar, é a que vai amparar. Sim. Não é isso que você tá querendo dizer, né? Sim. Que a mãe não vai cuidar. Não, é que tipo assim, se todo mundo tiver a consciência de que, poxa, o filho tá doente, tá ficando doente, não sei o quê, de repente, tipo, viu, vamos sentar, vamos conversar, como é que tá a alimentação na sua casa? Um exemplo, não sei, tô jogando, né? Como é que tá a alimentação na sua casa? Vocês estão conseguindo, para você sair daqui, voltar lá, dar comida, você tá conseguindo esse tempo? Um exemplo bobo. Sim. Né? Porque às vezes são coisas bobas, um ajuste numa rotina de uma família. Exatamente. Que ajusta toda uma questão de uma criança. Sim. E aí, assim, isso entra todo mundo, né? A família, entra a sociedade, entra a gestão da empresa, que de repente, olha, dá pra gente flexibilizar. Hoje, por exemplo, eu estava contando para vocês dessa mãe que eu estava atendendo, que ela está numa situação de extrema vulnerabilidade, é uma situação muito séria, né? Muito séria, mas que ela precisava ajustar o horário de chegada e o horário de saída para as crianças, porque, né, ela está numa situação muito delicada com o ex-companheiro e que ela poderia correr o risco de perder a guarda dos filhos por conta do horário de entrada de trabalho. E ela estava numa agonia. É uma pessoa que, assim, faz tempo que trabalha, nunca falou
isso pra ninguém. De né? medo De medo de Perder o o emprego. E aí eu perguntei para ela, expliquei, né, que fazia muito sentido esse receio Essa que ela tava, preocupação. né, que poderia isso acontecer, porque são crianças de 3 e 4 anos, né? E aí falei, posso conversar com a sua chefia, abrir dentro da minha ética profissional e tudo mais? Não, pode, por favor, tal. Tá bom. Conversando com a chefia, o que a chefia me disse? Cassiana, eu nunca soube de nada. É uma pessoa extremamente discreta, muito trabalhadora. Eu imaginava que estava tudo bem. Como que ela nunca me falou? Né? Aí eu perguntei, você já perguntou alguma vez para a pessoa se ela precisava de alguma coisa e tal? Ela falou, não, eu também nunca tinha feito isso, porque para mim nunca falou, tá tudo bem. Né? Então, assim, perguntar, você não gasta mais de 5 minutos e às vezes você faz um ajuste que, por exemplo, Salva a vida da pessoa. que salva a vida. Nesse caso, é salvar a vida da pessoa. Porque essa pessoa, ela tá sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente acha que, eu não vou ajustar o horário de trabalho. Cara, você está salvando a vida da pessoa, muitas vezes. E hoje, né, e eu tô até aqui conversando com vocês, daqui a pouco eu olho ali no celular, porque eu tô acompanhando para ver como que tá o desdobramento de algumas ações que a gente combinou com a chefia. E na hora a pessoa falou, Cássia, já mudei o horário. Se era isso que ela precisava, já tá. E, se precisar semana que vem, vai fazer seus ajustes, depois a gente compensa as horas, não se preocupa com isso, vai resolver sua família, sua vida mesmo, né? E que aí depois... Por quê, gente? Porque uma situação, né, de violência, ela vai levando a outras, Sim. e a outras, e a outras. E eu fico muito, assim, grata de poder, por exemplo, hoje ter esse tipo de trabalho e saber que, de repente, se fosse uma outra pessoa, poderia falar, olha, bem, isso é um problema seu. Se Isso é um não fosse problema você, seu, mãe. vai lá se virar e vou fazer o quê? Você que escolheu, porque tem isso, né? Você que escolheu seu companheiro, você que escolheu isso aqui, você que escolheu. Não engravidasse. Né? Não Tem engravidasse, gente, o povo é né? o que mais... Então assim, né? É uma coisa que eu sempre falo, ninguém tem bola de cristal para saber do seu futuro. Você tá ali querendo fazer o seu melhor, esperando o melhor para sua vida. Então, assim, se tem uma situação que está difícil para alguém, tenta não tornar mais difícil, né? Tenta ajustar. Empatia, né? E tipo Nunca assim, sabe o que o chegou outro tá no passando. nível do extremo pra ela verbalizar. Para ela verbalizar. Coitada. Então, olha só quantas coisas, né? Assim, a pessoa já se sente tão violentada que tem receio de falar e sofrer mais um sofrer tipo de outra violência. E vai virando uma bola Né? de neve, né? Sim. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que tem várias coisas. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, mais só pra gente ir fechando, né? Algumas ideias. Mas, por exemplo, assim, se é uma empresa e você vai precisar de um trabalho, alguma coisa, contrata a mãe, compra da mãe, busca entender, sabe? Tem tanta coisa acontecendo, tem tantos grupos também, né? Que têm se unido para poder fazer um trabalho mais autônomo, de repente. Então, assim, se a gente quiser, a gente dá um jeito para tudo, né? Principalmente empresa, enfim, dá um jeito, né? Mas que não precisa esperar mexer no bolso, que não precise vir o processo, essas coisas, porque assim, ninguém sai ganhando daí, né? Isso aí. Enfim, é isso. Ô, Cássia, e para as mães, agora a gente falou das empresas, Aham. né? E para essas mães ou futuras mães, gestantes que estão no mercado de trabalho e estão enfrentando alguma dificuldade nesse sentido, se sentindo violentadas, assediadas, Sim. Que tipo de conselho a gente pode passar para elas? Olha, vendo as experiências das mães que eu entrevistei, de tantas outras que eu atendo, experiência minha pessoal e tudo mais, é muito difícil a gente poder generalizar muita coisa, né? Até porque cada um vai ter sua demanda. E tem situações por trás, né? Não é só com relação ao trabalho, mas de repente precisa de uma estabilidade no emprego, se manter no emprego que trata mal, porque lá em casa está pior, então não pode ficar se sentindo dependente, né?
Mas, o que eu penso? De entender que hoje, talvez nessa situação da maternidade, algumas questões culturais, estruturais e até diretas, elas infelizmente acontecem. E que não é só a pessoa, não é só com ela não é culpada. Então, isso que eu acho que é assim, tirar mais uma culpa. Talvez não ter esse tipo de culpa porque não é dela, né? É uma coisa que chegou até ela. Então, acho que essa é uma questão. Para quem não está empregada, né? Buscar, tentar algum momento para ela, para poder ou estudar, para poder se reconectar com ela, entender. Eu sei que é um momento muito difícil, que às vezes é simples para a gente falar, mas a gente mesmo vai começando a pensar na história e fala, não, mas não foi assim, não dá tão né? certo, Não dá assim. tão certo, né? Então, assim, mas eu acho que mais assim, entender que essa frustração, às vezes, essa instabilidade e tudo mais, ela infelizmente vai acontecer, mas ela não é culpada, né? Eu acho que é isso, tirar um pouco dessa culpa e talvez tentar enxergar o que ali na realidade dela é possível fazer. De repente, assim, nossa, não, o meu primeiro passo é conseguir uma rede de apoio. Eu não tenho um familiar, vou ter que ver uma escola, né? Vou ter que ver uma creche, alguém para apoiar, ou isso eu consigo fazer na minha casa, pelo menos para eu ir tentando alavancar alguma coisa, ganhar uma grana. Dá para eu fazer um curso online. Enfim, são as brechas, né? Acho que eu vi uma vez um vídeo que você postou, né, Dé? Sobre as brechas, E que eu acho que, assim, às vezes quando eu tenho minhas brechas, gente, sabe o que eu quero? Só nada. Nada. Eu tenho minha brecha, eu quero nada. Mas daí a hora que eu tô no nada, eu falo, não, preciso fazer alguma coisa. Claro. A mãe, porque, a cabeça da mãe não para. Né? Então, assim, da gente entender que até nas brechas que a gente vê, a gente dá uma descansadinha, mas talvez tenta ir encontrando alguns espaços. E também saber que não está sozinha. Então, assim, tem outras mães, né? Tem outras empresas. Então, assim, isso, por sorte, também as minhas pesquisadas depois, que eu continuo falando com elas me mostram isso. Que tem outros espaços, que tem outros lugares que são mais legais, que atendem melhor. Né? E também até na hora de procurar, talvez o olhar muda, né? Depois que você passou, depois que essa mãe passou por certas situações, vai procurar um outro lugar, ela vai visualizar se vai acontecer a mesma coisa com ela, não é? Sim, e às vezes até tá mais amadurecida também. Por, de repente, falar assim, tudo bem, isso daí, né, infelizmente, não é meu, eu não sou culpada, isso daí é uma questão que acontece, né, eu entendo que isso não é uma questão só da pessoa, ou que mesmo que seja da pessoa, mas isso daí não se diz a mim, se diz muito mais a quem está falando sobre isso, a quem está pensando. Então, talvez a gente não sentir como se a gente, mais uma vez, tivesse responsabilização por ter escolhido ter filho. Então, acho que essa é a questão também, porque a gente não vai ter como chegar na empresa e falar, muda totalmente, porque não sei o que e tal. São brechas que a gente vai encontrando para tentar falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai tendo que encontrar os espaços em que a gente se sente bem, para também não ficar sofrendo, não ficar chegando em casa e, de repente, não conseguindo nem ficar com os filhos, porque você está extremamente esgotada e tudo mais, mas tentar, de alguma forma, ir encontrando. E ainda não encontrou, mas ter, né, essa esperança de encontrar, de buscar outras coisas. Eu sempre me coloco à disposição para o que precisar, então depois vocês puderem deixar meu contato. Quem quiser, com certeza, né, vai ficar. buscar, falar algo e tudo mais, né? Nem que, assim, talvez a gente vai poder ouvir orientada, algum tipo, né, de acolhimento. Mas, de repente, a gente tem como indicar um trabalho, né, ou fazer algo. Uma coisa que para mim hoje, né, assim, eu me sinto muito à vontade em falar é o quanto que ser servidora pública, né, além de
professora, consultora e tal, eu também tenho uma parte no serviço público e eu acho que o serviço público me ajuda muito a ter o meu pé no chão, sabe? A conseguir, assim, falar, né? Olha, isso aqui eu sei que eu tenho garantido, não é o suficiente, mas eu consigo ter uma tranquilidade no coração para eu poder, né, seguir o que eu quero, fazer o que eu gosto e tudo mais. Não que seja mil maravilhas, mas que a gente consegue ir se encontrando, né? Legal. Muito bem. E na sua pesquisa você também encontrou muitas mães sobrecarregadas, né? Sim. E que mudanças você acredita que são necessárias para melhorar essa situação? Sim. Acho que a gente até já foi meio que Sim, falando um sobre pouquinho de isso, cada dessa coisa, questão, sim. né? Da gente entender que a gente é essa aldeia. Então, que às vezes a gente vai ter que pedir ajuda. Ou às vezes Ou impor pedir ajuda sempre, né? Ou impor ajuda, falar, ó, agora não dá, agora né, eu tô com isso. E assim, e eu sei o quanto que é difícil, né? Às vezes a gente até se enxergar e falar, opa, mas peraí, por que eu tô fazendo tal coisa? Peraí, como que eu posso dividir essas tarefas e tal? Então, acho que também da gente reconhecer que a gente não é a única, né? Que a gente pode também compartilhar algumas coisas, né? Às vezes não dá. Confesso que às vezes não dá, porque assim, quem que eu vou... Assim, meu marido que, né, sou eu e ele. A gente não tem rede de apoio, né? A não ser a escola, né? Que ainda bem que nós temos. Mas assim, então assim, e vai ter coisa que a gente vai ter que olhar para aquilo e falar, tá, faz parte. Mas talvez essa perspectiva da aldeia, às vezes a própria empresa pode ser um ponto de apoio que essa pessoa pode se sentir. Por exemplo, a coisa que eu acho o máximo onde eu trabalho é que lá tem almoço, gente. Só de não fazer almoço, entendeu? Faz todo sentido. Assim, só de não fazer almoço. Meu filho almoça na escola, meu marido almoça no trabalho, eu almoço no trabalho. Gente, Já é maravilhoso. Assim, já é maravilhoso. Uma preocupação a já menos. reduz muito a sobrecarga. Sim, Demais. sim, a questão financeira, a questão de ter que fazer. Imagina, hoje eu comi salada, e comi não sei o quê. Se eu tivesse que fazer, gente, Imagina. você entendeu? Então, assim, pensa, é tão pouco, né? Mas só de você falar, não preciso me preocupar com isso, pelo menos durante a semana, né? Já é algo tão, né, importante, ou sei lá, eu tenho um plano de saúde que atende minhas crianças, eu tenho, né? Então tem tanta coisa que de repente a empresa consegue desafogar essa mãe, não por uma obrigação dela, mas porque ela entende que aquilo vai trazer Fico para a empresa também. Sim, né? sim. Ninguém está falando que é para ser santo, para fazer trabalho voluntário, nem nada disso. Mas nós estamos dizendo que é um trabalho de via de mão dupla mesmo, né? De tipo assim, olha, isso aqui é para você e com certeza você vai também ser muito grato. Então, assim, né? Aquela coisa da gentileza gera gentileza, mas que faz muito sentido, porque você tem esse ambiente que você consegue se desafogar um pouco, você consegue estar muito mais tranquila para resolver outras coisas também, Com certeza. né? Muito bem. Cá, Legal. foi um prazer ter você. super Ah, gente, ó, marca de novo, porque semana que vem é nós aqui de novo. palavra aqui, assim, tem um monte de Você coisa pode para falar. aproveitar, você quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum tópico, algum assunto em aberto, uma pauta para um episódio 2, assim, uma sequência? Gente, mas eu acho que é mais agradecer, porque assim, né, é tão importante a gente poder falar sobre isso, mas que a gente consiga também, né, ir falando com as mães para aquietar, acalmar um pouco o coração e também chegar em outros públicos para entender que não é uma pauta só de uma ou outra pessoa, né, mas que ela é uma pauta importante para a sociedade, para a manutenção, acho, da vida no planeta. E tenha né? certeza que essa sua pesquisa contribuiu muito para pessoas, né, aqui também que assistem o nosso podcast e às vezes se identificaram, né, com essas Sim, situações, que sim, também sim. já passaram por situações parecidas como essa ou iguais a essa, Sim. para elas saberem que elas não estão sozinhas, né? Então isso daí Vamos foi colocar importantíssimo. o link na legenda, o link da tese. Dá pra pôr, nossa, né? com gente. certeza, Olha vai que ser chique. maravilhoso. Porque, gente, é super importante.
Se ó, vocês eu quiserem li se aprofundar mais, a gente vai Sim. deixar o link aí. Claro, e Maravilhoso. é legal isso, porque quando foi na minha defesa, né, do doutorado, tinha uma professora do México participando da banca, uma professora da USP e 2 professoras da Unesp. E aí elas falaram uma coisa que, para mim, acho que foi assim, tudo que era tudo que eu tinha de intenção, mas eu nunca tinha entendido aquilo. E elas falaram assim, Cássia, é uma espécie de denúncia, é uma espécie de a pesquisa em si e tudo mais, mas que faz com que todo mundo consiga se identificar em algum momento, né? Que consiga se reconhecer naquele momento. Então, eu acho que esse é o E a maior... gente, como mães refletir. também, às vezes, por mais que não tenha passado por uma situação, por que a gente se emocionou tanto aqui também? Né? Sim. Então, porque a gente também consegue sentir tudo isso. É muito mais profundo. E Muito porque, mais. gente, é invisível muitas vezes, assim, Sim. não é visto, e tipo, passa o pano, e isso e aquilo, e tudo bem, e segue. E aí, de repente, agora, quantas vão ouvir e vão, tipo assim, poxa, né? Fala, caramba, não é só comigo que tá acontecendo isso. Isso aí, então, que eu vivi, acontece com você, é isso? Né? E acho que é isso que a pesquisa faz, né? É a gente se apropriar das histórias das outras pessoas, a gente tentar entender dentro de um padrão histórico, social, como que isso acontece, como que isso é contado por outras pessoas, é tentar juntar todas essas ideias, então tentar juntar um pouco do histórico da mulher na sociedade, com a história única lá da Nigéria, olhando também as violências sofridas e tudo mais, porque era de outra coisa que estava falando, olhar para as organizações, olhar para as mães. Então, eu acho que é isso que também é o encantador da pesquisa, sabe? De a gente poder olhar tudo isso e falar, e agora? Como que a gente faz com que isso cresça? Mudar essa engrenagem. Sim. Porque é uma Mas engrenagem que tá gente, rolando só a hora ali. que a Só gente- precisa dar uma engraxada ali. E uma só a hora estrada. que a gente vê, porque assim, enquanto a gente vê ou tá tampando, tá ali, andando. Mas a hora que, tipo assim, ó, não, vamos ver, deixa eu olhar pra isso, né? Sim. A hora que uma olha, outra olha, tudo começa a clarear e ficar mais, tipo, o caminho, né? Entender. E agora eu aceito isso, antes eu aceitava isso porque era o fluxo. Agora não, agora eu acho que isso não cabe mais e também não é certo, e você não deveria aceitar, tipo assim, né? Não é certo, não é justo, né? Então, tipo assim, gente, quando eu comecei a ler a sua tese, que orgulho. Vindo de você, eu fico até lisonjeada, Mari. Obrigada, meu amor. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês, viu? É um orgulho saber que a gente tem mulheres pensando por mulheres. Sim, Né? sim. Não é orgulho? Não é orgulho, gente. Mães que se dedicam a mães que são empáticas e que vêm, que tipo, tamo junto. Né? Lindo. É lindo. E eu acho que quando eu escrevia. Parabéns. Obrigada, Mari, obrigada. E quando eu escrevi, eu acho que eu demorei mais para escrever a introdução da minha tese do que a própria tese. Tem 250 páginas. Mas o que eu mais demorei para escrever foi a introdução. Porque cada dia que eu ia escrever era a introdução, não, mentira, os agradecimentos. Porque eu ia nos agradecimentos e eu falava, não posso esquecer dessa pessoa, hora você porque lembrava de alguém. ela fez algo muito importante para mim, isso aqui eu preciso colocar. Não posso nada. Só que daí, nisso, eu ficava mais de meia hora, assim, nossa, puxa vida. E aí eu chorava, e aí eu ia escrever. E aí, então, assim, por que eu falo tudo isso? Porque tem muito... Quando a gente, às vezes, vê um livro, vê uma pesquisa, né? Às vezes a gente acha que foi, tá tranquilo. Mas você não sabe o que teve por trás, né? O quanto O que aquela pessoa passou também, né? Pra chegar até ali. Para chegar até ali. Então, isso que eu acho muito importante, né? Não é da gente falar só do nosso lugar, mas é falar de uma perspectiva muito maior, olhar tudo isso, tentar entender, raciocinar. Eu ainda confesso que assim, eu queria ter feito muito mais,
Acho que isso é típico da mãe que fala, não dei conta e podia ter tal. feito melhor, Mas eu acho que a gente também precisa muito se orgulhar de ter feito tanta coisa com tanta sobrecarga, como a gente estava falando, né? Então, acho que todas as mães, principalmente de criança pequena, né? Que a gente está falando mais aqui de mãe de criança pequena. De ter muito orgulho de tudo que faz, de tudo que conquista. Mesmo que aos olhos dos outros seja inválido, seja, sei lá, uma coisa que não foi legal, uma coisa que não é verdadeira e tudo mais, mas a gente ter orgulho do que a gente escreveu, né? Do que a gente faz, do que a gente produz e tudo mais. Que às vezes a gente tem até a sensação de ser uma farsa, né? E do que produziu, do que fez ser uma farsa perante os outros. Mas perante a gente, isso tudo é muito verdadeiro. Então, que a gente não esqueça disso também, né? De valorizar a nossa verdade, de valorizar o que a gente faz. Porque, de repente, a gente vai esperar reconhecimento da empresa, reconhecimento de outras pessoas, e talvez um reconhecimento é nosso mesmo, né? De olhar pra gente e falar, poxa vida, olha né? só, Cassiana, você... E falar, poxa vida. Você fez um bem para a sociedade feminina, com certeza. Não só feminina, gente. Para toda a sociedade. Sim. E uma outra coisa. Ai, gente, olha, vou Vai, falar mais uma coisa só para fechar então. aqui, que a gente tá falando das mães sobrecarregadas e tal. Mas uma coisa que eu lembrei, que, assim, a maioria das mães que eu entrevistei eram mães de meninos. E uma das coisas que elas falavam, e que eu acho que quem é mãe de menino, talvez hoje em dia também pense, né? Não é só delas. Todas nós. Todas nós aqui tem, né, todas nós menino? aqui. É o quanto que a gente também, não é só pensar lá na empresa e tudo mais, mas o quanto que as famílias, né, de meninos também podem ir trabalhando outros valores, outras formas de entender as relações sociais, né, as relações de trabalho e tudo mais, porque isso também é importante, esse processo educativo para a gente também não criar, vamos se dizer, o futuro cara que vai lá no processo seletivo e vai falar assim, não vou contratar porque é mulher, não vou contratar porque não sei o quê. Eu acho né? que isso daí é o que eu mais penso, sabe? A responsabilidade que a gente ser mãe de menino. Sim, é muito. Sim, e sabe, uma coisa que além, né, da gente ser mãe de menino, uma outra coisa que eu vi com as mães de meninas era uma coisa totalmente contrária. Não era como eu vou ensinar meu filho a ser um adulto mais funcional para a sociedade, ou melhor para a sociedade. Mas elas diziam assim, como que eu protejo as minhas filhas das violências que a vida traz? Né? Então, que bom que a gente, sendo mãe de menino, a gente já enxerga que a gente pode trazer uma educação diferente. Mas que as violências nem existam. Isso mesmo. Mas que pena que ainda tem mãe de menina, porque aí quando eu ouvi, eu falava, nossa, se eu fosse mãe de menina, eu ia estar pensando a mesma coisa, né? Sim. Você pode pensar dos dois lados aí, né? Quando meu primeiro filho, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu não quis saber o sexo, foi surpresa o nascimento dele. Né? E depois de um tempo, eu entendi que eu sempre pensava assim, que eu queria ter pelo menos 2. E que, lógico, no mundo ideal eu queria ter um menino e uma menina. Uhum. Mas que se fosse para ter 2 do mesmo sexo, eu preferia ter 2 meninos. Então eu acho que no meu subconsciente, eu entendi isso depois, eu tinha medo de já fazer um ultrassom e saber que era uma menina. Olha. Porque depois e se viesse outra menina? Mas não porque eu não queria ter filha mulher. Por isso eu falava assim, gente, eu acho que eu vou dar mais conta de criar um homem bom para a sociedade do que de ensinar uma menina a se proteger dos homens. Eu já pensava isso. Fui entender depois, né? Enfim, aí depois veio a minha menina e veio o meu outro menino. E é maravilhoso ser mãe de menina. Eu tenho certeza que eu tô criando uma menininha que vai se defender muito bem, assim, Sim. Mas é isso, vem muito na nossa cabeça isso. E isso também, né? É importante, de repente, esses momentos, até pra gente se questionar o que a gente
quer construir para o mundo, seja com os meninos, seja com as meninas, né? E toda essa discussão que eu acho que isso pode ser um assunto pro próximo aí. Com certeza. Manda pro grupo temas. Ah lá, ó, não tinha tema? Já tô sugerindo. Porque justamente, né, a gente pensar como a gente pensa... Educando meninos, educando meninas. É, tipo, muito diferente. E não é pensar assim... E só da gente chegar numa conclusão aqui, gente, de que a gente tem que proteger um do outro, tá muito errado. Já tá errado. Tá muito errado. Uhum. Que sejamos a geração que consiga inverter uma boa parte, Sim. né? Ai, gente do Muito céu! bem, gente. Cadê a água? Vamos tomar um pouco. Falando assim, ó. Aquela caixinha de lenço que a gente, Gente, fala pelo amor de desde Se sempre. fosse colocar as Não lágrimas trouxeram, do não episódio trouxeram. de hoje, sei lá quantas. E as lágrimas contidas? Sim. Aqui, Eu ó. até Tudo... engasguei, né, no meio do episódio. Então aqui tá dizendo assim, que foi uma conversa essencial, não vou ler nada disso, porque foi essencial pra caramba. Ó, nem eu falei. Foi essencial isso aqui é utilidade pública, tem que ser utilidade pública. Atenção, mamães, assistam. Porque, gente... Mamães, empresas e sociedade em geral. É verdade. Gente, é isso que mesmo. maravilhoso. Porque, Ó, obrigada, eu tô gente. falando desde o começo e vou colocar aqui, já falamos isso em off várias vezes. Esse episódio é uma virada de chave muito grande, porque traz uma informação oculta. Sim. Sim. É isso. É, porque muitas vezes quando a gente fala, vou engravidar, tô grávida, nasceu e tudo mais, a gente pensa muito na educação, né, nos primeiros meses, na amamentação, no desenvolvimento, e que é, assim, fundamental, né? Mas isso que a Mari fala, né, do que é oculto, do que a gente nem consegue enxergar, porque a gente já tá tão, né... Com tanta coisa, é muito necessário, importante, porque senão rasga a nossa identidade em E a gente mil nem percebe. pedacinhos. E a gente não percebe. E estamos Né? aqui agora recuperando a cor. Isso, Parabéns, os flaminhos. Gente, então é isso, cara. E se Obrigada pelo você espaço. aí em casa tem alguma dúvida sobre maternidade e trabalho, sobre violência no ambiente de trabalho, ou só quiser mandar um relato pra gente, manda nas nossas redes sociais, deixa comentário no vídeo, a gente vai adorar continuar essa conversa e tentar ser útil para vocês, né? Trazer alguma solução, alguma orientação. E se você conhece alguma mãe que se interessaria por esse tema também, envie esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que vai ser assim de muita ajuda. Com certeza. Curtam nosso vídeo, curtam nosso canal, sigam nossas redes sociais e leiam a tese da Cássia. Leiam até essa gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, até o próximo Beijo. vídeo. Tchau.